Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para mostrar para vocês esta aula sobre noções de manejo reprodutivo. Está aqui comigo o doutor Irã. O Irã é médico veterinário aqui da Universidade Federal do Ceará, trabalha conosco aqui na parte de ruminantes e ele vai passar para vocês, como médico veterinário, todos os detalhes de como fazer a escolha de um reprodutor e de uma matriz e também mostrar para vocês os métodos de castração, particularmente o método quando se usa o burdinho. Com a palavra, doutor Irã. Obrigado, Su. Dando continuidade ao ciclo de aulas práticas, né, com o curso do professor Zione, o primeiro passo que nós temos que realizar é a escolha do reprodutor e da matriz. Então nós temos que observar alguns aspectos relacionados a esses animais, né? A primeira coisa que você tem que definir se você vai criar uma raça pura ou uma raça mestiça, e a partir daí você vai definir aquela característica daquele animal que mais se enquadra no seu objetivo. Então aqui nós temos um exemplar de um animal Doppler, né? É um animal jovem. Então quando você vai avaliar o animal, você tem que observar a questão de aprumos, a questão de oclusão dentária, né? São aspectos morfológicos de uma forma geral, a questão se o animal tem alguma lordose, alguma escoliose, a conformação geral do animal. A partir daí você observa questões relacionadas às características raciais e em seguida você observa aspectos relacionados às características reprodutivas. Então, dando início aqui no macho, né? Bem, então aqui nós estamos com dois exemplares, né? Um ovino, um carneiro da raça Doppler e um caprino, uma cabra da raça, uma cabra azul, né? Então nós temos esses dois animais. De uma forma geral nós vamos observar aspectos morfológicos como a questão da oclusão dental, né? Se o animal é prognata ou se ele tem bragnatismo, né? Você dá uma observada nisso aí. Você observa se o animal, a questão da inserção dos membros, né? Os aprumos do animal, se ele é pronado, se essa inserção é adequada, se os joelhos são fechados, se os cascos, se os pés são abertos. Você observa uma forma geral disso aí. Você observa também a questão da linha dorsal, se o animal tem uma lordose, uma cifose ou até uma escoliose na linha dorsal do animal. Então são aspectos que você observa da morfologia geral após você definir a raça que você quer criar. Com relação aos aspectos reprodutivos, no macho, você tem que observar as características testiculares, né? O animal da raça Doppler, por favor. Você tem que observar a questão do testículo. Você observa o tamanho do testículo. Você pode observar também a questão da simetria testicular, certo? São testículos simétricos. Se esses testículos estão soltos dentro da bolsa escrotal, isso vai facilitar a termorregulação, né? O controle da temperatura do testículo. A questão do cordão espermático. Você observa também se existe alguma região de aderência, alguma região de calcificação. Então são aspectos que você observa de uma forma geral. Um aspecto que você tem que observar é a questão também da circunferência escrotal, que vai definir a questão do volume de sêmen e das características seminais do animal. Então você observa a questão do perímetro. Um animal como esse, um animal jovem, um animal da raça Doppler, ele teria que ter uma circunferência escrotal em torno de 35 centímetros, um pouco mais. Esse, como é um animal jovem, ele tem um pouco menos, né? Então ele vai se desenvolver ainda mais. Você tem que observar a questão do prepúcio, se não tem nenhuma lesão na saída aqui do prepúcio. Você pode palpar o pênis dele aqui para ver se tem alguma aderência também. Então são aspectos gerais que você observa no reprodutor macho, né? Já na matriz, você também vai observar essas características morfológicas de uma forma geral, a questão dos aprumos, né? A questão da linha dorsal, a questão da característica da oclusão bucal, e na parte reprodutiva você vai observar a questão do úbere e da vulva do animal. Então, por favor, aqui mais, segura aqui. Você também vai ver o tamanho do úbere, a questão se existe ou não a presença de tetos supranumerários, né? Na realidade tem que ter dois tetos aqui, que é a posição de leite. Você vai observar se tem algum caroço, alguma aderência
alguma calosidade ou mesmo calcificação, né? Pode ser indícios de uma mastite que esse animal teve e ele não vai produzir leite de forma adequada para o cordeiro. A questão do tamanho do ubre, né? Ele tem que ficar mais ou menos na altura do jarrete, justamente para não ter, quando o animal está se deslocando ou pastejando, não lesionar esse ubre na questão do capim, do mato, né? Que são animais de pastejo, e você vinha ter problema. Então esse ubre tem que estar bem inserido, a questão do ligamento do ubre, certo? Você pode palpar aqui os linfonodos para ver se tem alguma reação inflamatória no local. Você observa também a vulva do animal, se não tem nenhum corrimento, se essa vulva está limpa, se não tem nenhuma lesão. Então são aspectos gerais das características reprodutivas que você olha no animal, certo? Então, de uma forma geral, você observa isso. Se o animal tem a característica da raça que você está querendo criar. Em segundo lugar, você observa se o animal ele tem as condições morfológicas adequadas, né? Questão de boca para a questão da alimentação, a questão de aprumos e de estrutura corporal. E finalmente, para selecionar para a reprodução, você olha as questões ligadas à parte reprodutiva. No macho, a questão testicular, prepúcio e pênis, na fêmea, a questão do úbero e vulva, certo? Outro aspecto que você tem que observar no macho é a questão do seu comportamento sexual, né? Se o animal se o macho ele tem uma boa libido, se ele procura a fêmea para cobrir e se ele consegue fazer a cópula, né? Montar na fêmea, fazer a esterilização do pênis e fazer efetivamente a cópula, né? Outro aspecto que você tem que observar, você deve coletar o sêmen desse animal, né? Através de uma vagina artificial, com uma matriz, com uma manequim, você coleta o sêmen desse animal para fazer uma avaliação do sêmen desse animal, né? Você vai verificar a questão de volume, qualidade, movimentação espermática, né? Vários aspectos ligados à qualidade do sêmen. Então, você tendo todas essas características ok, você vai definir como é que vai ser o seu manejo. Se você vai deixar o seu sistema de acasalamento, se você vai deixar o macho direto com a fêmea, né? Uma monta natural sem controle, ele fica constantemente com a fêmea, ou se você vai usar a estratégia de manejo, como uma monta natural controlada. Você define a partir daí uma época do ano que você vai querer ter os cordeiros, então você deixa esse macho separado da fêmea e naquela estação definida, a estação de monta, você junta os dois para a partir daí você ter uma padronização das gestações e da aparição. Isso facilita muito o manejo. Se você tem uma disponibilidade de reprodutores, você pode deixar o macho durante toda a estação de monta direto com a fêmea. Mas você também pode lançar mão de outras estratégias, né? Você pode fazer a monta natural noturna, então você deixa as fêmeas separadas do macho durante o dia e à noite, que é onde ocorre a maioria dos cios, e o animal ele já se alimentou durante o dia, você bota o macho da fêmea, ele vai cobrir aquelas fêmeas e dessa forma a fêmea fica livre para pastejar durante o dia, né, para se alimentar, não tem um incômodo do macho querendo cobrir a fêmea, e além disso você não desgasta tanto o macho, né, porque é um horário mais frio, você não tem um desgaste tão grande do macho, então você pode botar uma proporção maior de fêmeas para o macho. Se você quiser otimizar mais ainda a questão da utilização do macho, você pode utilizar rufiões para marcar essas fêmeas que estão no cio, e só as fêmeas que foram marcadas pelo rufião você leva até o macho para fazer uma cobertura, para fazer uma ou duas coberturas por estação. Dessa forma você otimiza aquele reprodutor que você tem e você podendo utilizá-lo em uma quantidade bem maior de fêmeas, certo? Então a proporção normal que você pode utilizar, se for uma monta natural sem controle, um macho para 25, 35 fêmeas. Se você utilizar a noturna, você pode aumentar para um macho para 50 fêmeas, né? Aquelas fêmeas, você deixa também o macho com um marcador para aquelas fêmeas que ele cobriu, você já pode separar, porque uma característica também, né, do comportamento sexual do macho, ele às vezes tem preferência por fêmeas. Então, tem 2, 3 fêmeas no cio, ele opta por cobrir aquela fêmea que ele tem preferência. Então, em vez dele cobrir as 3, ele cobre várias vezes aquela fêmea que ele tem preferência. Então, são aspectos de manejo que você tem que observar justamente para evitar um desgaste do animal numa só fêmea e você não ter as outras fêmeas cobertas, certo? Então,
de uma forma geral, esse é o manejo que você pode utilizar. Com relação após a aparição, você pode fazer a questão, se você tiver instalações adequadas, você pode manter tanto o cordeiro macho como a fêmea juntos. Né? Se você tiver instalação adequada, você tem que separar eles, ou então você vai fazer a castração desses animais. Se você for permanecer neles na propriedade por mais de 5 meses, 6 meses, 8 meses, né? É interessante que os machos, os cordeiros machos, eles sejam castrados, para justamente evitar que esses animais cubram os animais jovens. Né? Então você pode, se você tiver instalação adequada que possa manter esses animais separados, você não é obrigatório a castração deles. Né? Se você não castrar, esse animal vai ter um crescimento maior. No entanto, você castrando esse animal em torno dos 3 meses, 2, 3 meses de idade, você melhora a qualidade da carcaça. No entanto, se os animais forem para baixo em torno de 5 meses, 6 meses nessa idade, não há essa necessidade de castração. Então nós temos duas técnicas de castração. Tem a técnica cirúrgica, que nós não vamos demonstrar aqui, por causa da questão é uma atividade realizada pelo médico veterinário, mas nós também temos uma técnica não invasiva, que é a utilização do alicate Bourdieu, certo? Então nós vamos demonstrar agora a castração de animais jovens, justamente para você não ter essa dificuldade de manejo, você poder manter tanto os machos e as fêmeas juntos e não ter o risco desse macho tentar cobrir a fêmea. Além do mais, você melhora a qualidade da carcaça, né? A questão da gordura na carne do animal, certo? Então vamos demonstrar. Esse é o alicate Bourdieu, né? Um alicate de castração. Você vai fazer o esmagamento do cordão espermático e a partir daí há uma evolução testicular e o animal ele não vai mais reproduzir, certo? Então você é feito um bloqueio local, vou colocar aqui, vou dizer assim, é feito um bloqueio local. Então é uma técnica não invasiva, você faz um bloqueio local, espera alguns minutos para fazer efeito. E a partir daí você pode ficar o cordão espermático do animal, né? Que você na palpação você vai sentir, são dois, né? Um para cada testículo. O ideal é que você faça um lado de cada vez, com isso, com o Bourdieu você vai esmagar esse cordão espermático e romper e rompê-lo. A partir daí o testículo animal vai estar castrado, que é uma técnica bastante simples e não invasiva. Então, a gente espera uns 2 minutinhos, é o tempo que faz efeito, o medicamento. Então, identificou o cordão, você coloca o alicate, faz um lado de cada vez, sempre tomando cuidado para não pegar o teto do animal, né? Você identificou, você fixa ele para ele não correr, porque dependendo, esse cordão espermático pode sair de dentro do alicate e não vai ser uma castração efetiva. O objetivo é romper somente o cordão e não há um rompimento da pele. Então você espera em torno de 30 segundos a 1 minuto, né? Corta essa circulação, o cordão rompeu. Você observa que não é uma técnica invasiva, né? Você vai só fazer a compressão do cordão espermático e o animal vai estar castrado, ele vai sair andando normal, sem nenhum problema. Então, depois que você retirar, você verifica se realmente foi rompido, então você consegue sentir que o cordão foi rompido, a pele fica marcada, mas normalmente ela volta ao normal, então não houve rompimento da pele, e a partir daí você vai para o outro cordão espermático. Você fixa o cordão, aguarda também de 30 segundos a 1 minuto. Como foi feito um bloqueio, o animal está mais incomodado com a posição
do que com a questão do bordismo. Você observa aqui que também foi rompido e pronto. Então é um manejo simples, né? E ele é bastante efetivo, certo? Dando continuidade, nós vamos fazer também a castração com bordismo. Esse outro animal, ele é um animal um pouquinho mais velho, né? Você pode observar que o testículo é um pouco maior. Então, o ideal é que seja feito com um animal menor, para justamente diminuir o trauma e ser mais eficiente, né? Diminuir o trabalho, certo? Então, faz da mesma forma, o bloqueio, mas também é plenamente possível você fazer. Mas o recomendado é você fazer com um animal jovem, em torno de 3 meses de idade, 2, 3 meses. Né? A nível de campo, essa castração é feita sem nenhum bloqueio local, né? Mas não é o recomendado, né? Para justamente as questões de bem-estar animal, você evitar sofrimentos desnecessários, é interessante que seja feito um bloqueio. Então você identifica os cordões. Você observa aqui que esses testículos são levemente assimétricos, né? Ó, da direita ele é maior, um pouco maior do que o outro. E aquele tem a cauda da pedida mais definida, essa aqui é menos, mas os testículos são soltos. Sem nenhuma área de calcificação. Da mesma forma você identifica, faz um lado. Há profissionais que fazem os dois, mas ele sendo maior, já o alicate já não pega. Então o interessante é sempre fazer um cordão de cada vez. Oi, ixi, meu papai achou mesmo. Então você aguarda de 30 segundos a 1 minuto. Você observa que o animal não esboçou nenhuma reação de dor, né? Tá com bloqueio local. Mas sempre lembrando que o ideal é você fazer com um animal mais jovem ainda do que esse. É um animal jovem ainda, mas sempre interessante. Quanto mais jovem, melhor. Você verifica se foi rompido, né? Que você consegue palpar. E vamos para o outro lado. Aproveitando aqui o animal, né? Você vê aqui se não tem. Um outro manejo reprodutivo na propriedade é você ter rufiões, né? Então existem algumas técnicas cirúrgicas de preparo de rufião que são executadas por médicos veterinários que são recomendadas quando você quer ter um rufião na propriedade. Então, aqui só para aproveitar o animal para demonstrar, né? Existem algumas técnicas cirúrgicas, a castração sem ser para rufião, essa técnica com burdis, né? Que é não invasivo. Existe a técnica cirúrgica em que os testículos são tirados, né? A orquiectomia. Existe a técnica também, quando você quer preparar um rufião, que você faz só a amputação da cauda do epidídimo, então o processo cirúrgico também que você amputa a cauda do epidídimo, que é essa estrutura aqui na ponta do testículo, onde é armazenado o espermatozoide. Outras técnicas que são que você pode fazer também é a vasectomia, né? Você faz uma incisão na frente do testículo para tirar só realmente o ducto deferente, justamente para evitar a passagem do espermatozoide. Então você mantém o testículo do animal, consequentemente você mantém a libido. Se você tirar os testículos ou você fazer fizer essa castração com o burdismo, o animal ele perde o libido, né? Porque esse testículo vai evoluir.
Existem algumas técnicas que não são recomendadas, que eram utilizadas, que é o desvio peniano, né? Você é uma técnica cirúrgica também, você desvia esse pênis para a lateral. No entanto, ela é uma técnica que não é muito eficiente, principalmente para caprino, e não é recomendado. Outra técnica é a fixação da flexura sigmoide. O animal ele vai tentar cobrir, mas como esse pênis está fixado, ele não consegue esterilizar o pênis, o animal sente dor. Então é uma técnica que é dolorosa para o animal e com o tempo, devido ao reflexo de dor, ele deixa de cobrir. Então você também perde a questão da qualidade do rufião. Então, de uma forma geral, essa é a técnica de você produzir um rufião. Então, após a estação de monte, né, aquela fêmea que foi coberta, ela vai entrar em gestação e você tem que aguardar o período de gestação que é de aproximadamente 5 meses. E após esse período, no quarto mês ou próximo do quarto mês e meio, você separa essa fêmea numa baia mais próxima que você possa ter um acompanhamento e caso ela inicie o parto, você possa acompanhar e caso haja necessidade, você possa intervir. Então, nós não temos nenhuma fêmea parindo esses dias, no entanto, essa fêmea aqui pariu semana passada. Então, a título de ilustração, nós vamos mostrar aqui que um manejo que nós que devemos fazer com relação aos cordeiros é a questão de observar se o cordeiro mamou o colostro pelo menos em até 6 horas após a aparição. Então você tem que observar, o animal pariu, você vem observar o cordeiro, ver se ele mamou o colostro, justamente para ajudar na imunidade passiva dele. Um outro manejo que deve ser feito é a questão da cura do umbigo. Esse animal aqui ele já foi curado, mas o que consiste nisso? Você vai cortar o umbigo em torno de 2 centímetros, né? Em torno de 1 ou 2 centímetros. Esse aqui é porque ele já secou, já foi curado, né? Nasceu semana passada. Então, normalmente ele sai mais comprido, em torno de 10 centímetros. Você faz o corte do umbigo e logo em seguida você faz a cura. E nada mais é do que mergulhar esse umbigo em uma solução de iodo a 10%. Direito para baixo aí. Então você, após fazer o corte, você faz a introdução do iodo e espera em torno de 30 segundos a 1 minuto. Né? Esse umbigo mergulhado no iodo. Né? Isso você vai acelerar a secagem desse umbigo e evitar uma porta de entrada para bactérias e outras infecções. Então, você faz a cura, mergulha esse umbigo, ele vai secar, então você repete esse procedimento 2 dias ou 3 dias consecutivos, ok? Então, a título de ilustração, esses animais já haviam sido, nasceram semana passada, nós já havíamos feito a cura do umbigo, então a título de ilustração, como nós não temos nenhum nascendo esses dias, a mais título de ilustração.